E aí, beleza? Sou Paulo Rodrigo, professor de História da Escola Municipal Alberto Rangel, 7ª CRE. Bom, no vídeo anterior falei sobre a pandemia da peste negra ou peste bubônica. Nesse vídeo, vamos falar de outra pandemia que também devastou a Europa, que chegou em terras brasileiras e que matou milhões de pessoas. Trata-se da gripe espanhola de 1918. Bom, essa doença é causada pelo vírus influenza H1N1, parente próximo aí do coronavírus, e estimativas dizem que teria infectado 500 milhões de pessoas e teria matado de 17 a 50 milhões de pessoas. Alguns estudos dizem em torno de 100 milhões de pessoas morreram com essa doença. Bom, ela ocorre justamente ali no fim da Primeira Guerra Mundial e mata muito mais que a Primeira Guerra Mundial, mata muito mais que o Holocausto, que vai acontecer anos depois, e quase empata com as mortes provocadas pela Segunda Guerra Mundial. Então, realmente foi uma doença também devastadora, né? E depois nós vamos falar, no decorrer do vídeo, a chegada dela aqui no Brasil, o pânico que ela criou aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Primeira coisa, onde é que teria sido originário esse vírus? Seria da Espanha? Não originou da Espanha, não se originou na Ásia, não. Estudos dizem que esse vírus teria chegado à Europa com os soldados norte-americanos, que a origem do vírus seria o estado do Kansas, nos Estados Unidos, e que com a ida de militares norte-americanos para a Europa lutar na Primeira Guerra Mundial, esse vírus então teria se espalhado. Bom, por que então o nome gripe espanhola? Porque a Espanha, a imprensa espanhola, foi a única a dar a devida importância a esse vírus, foi a única a noticiar o caso de soldados e pessoas comuns também, civis, estando morrendo, vir a falecer, causados por essa doença, por essa gripe. Tá? Por que isso? Você pode perguntar. Alguns países envolvidos na guerra, não era o caso da Espanha, não queriam noticiar essas mortes para não criar mais pânico, principalmente no fronte do campo de batalha. Bom, como é que essa doença chega ao Brasil? Com navios de correspondência. Não existia internet, não existia WhatsApp, não existia Facebook em 1918. A correspondência era por cartas. E essas cartas chegavam em determinados países através de navios. E navios vindos da Europa para o Brasil, com essas correspondências, acabaram também trazendo a doença, junto com essas cartas, com essas notícias. Bom, aqui no Brasil, ela vai se espalhar rapidamente, você vai ter pessoas morrendo aos montes, corpos jogados no chão, porque as pessoas não sabiam o que fazer com os seus mortos, acabavam jogando no chão com medo de se contaminar, foi um caos na saúde, né? Você tem o presidente da República, Rodrigues Alves, que tinha acabado de ser reeleito, vem a falecer por causa da gripe espanhola. Houve um muito atraso nas atitudes sanitárias, nas atitudes governamentais, né? Você não tinha vacina, não tinha remédio para a gripe espanhola, ela vai se alastrar pela população brasileira, né? Você vai demorar, como eu falei, para os governos acabarem atuando dentro dessa pandemia, com entrega de remédios, com entrega de alimentos. Para vocês terem uma ideia, alunos no final de 1918 tiveram as aulas suspensas, como nós estamos tendo, e acabaram sendo até aprovados todos de uma vez, porque não havia professores para trabalhar nessas escolas, porque eles estavam contaminados, eles estavam doentes, estavam morrendo. Então, o governo preferiu, por exemplo, passar todo mundo de ano, né? Bom, medidas foram tomadas, o isolamento foi fundamental para tentar conter um pouco essa doença. Então, o que nós estamos fazendo hoje em dia de fazer isolamento social foi-se feito em 1918. De certa forma, criou-se, sim, uma barreira. Bom, como é que nós vencemos a doença?
Vencemos porque ela não tinha mais para onde ir. A doença infectou tantas pessoas, ela pegou tanta gente que ela já não tinha mais para onde se espalhar. Ela não tinha mais como crescer. E aí, do mesmo jeito que ela chegou do nada, ela também foi embora do nada. Tá? Porém, essa doença deixou um legado, né? Se podemos dizer assim, né? Você tem milhões de pessoas morrendo. Claro que você não pode tirar, nunca dizer que obrigado vírus por isso. Você não pode agradecer milhões de pessoas morrendo do vírus ter chegado. Mas, por causa da gripe espanhola, por causa das milhares de mortes, houve um embrião do que viria a ser em 1930 o Ministério da Saúde e o que viria depois em 1988 com a Constituição Brasileira, pós ditadura militar, você tem o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Tá? Bom, como fato curioso, a gripe espanhola criou um dos símbolos do Brasil, que é a caipirinha. Bom, na infinidade de tentativas de criar um remédio para curar a gripe, criou-se a cachaça com limão e mel, em São Paulo. E em São Paulo, em 1918, havia uma peça de muito sucesso chamado A Caipirinha. Então, associaram uma coisa com outra e deram nome a essa bebida, o nome da peça mais famosa de 1918 em São Paulo, A Caipirinha. E aí batizaram esse remédio caseiro de cachaça, limão e mel, como eu acabei de falar, de caipirinha. Então, um símbolo nacional brasileiro nasce no meio de uma pandemia onde milhões de pessoas vieram a falecer. Ok? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo, tá batendo aí coisa de 7 minutos, mas é isso aí, tá? Tentei fazer da melhor forma possível para que ficasse o mais claro e didático possível, ok? Fique em casa, distanciamento social, isolamento, lave as mãos, limpe sua casa, cuide de você, cuide dos seus parentes, ok? Fiquem com Deus, beijo no coração, até a próxima.